Nossa história se baseia em 3 personagens. O projeto é um sujeito sonhador. Poderíamos representá-lo como um adolescente. Projeto, do latim projecto, lançar para adiante. Mas preferimos representá-lo como um poeta. Nosso outro personagem é o político. Talvez essa fosse a maneira natural de representar o político. Político, do grego políticos, tudo que se refere à cidade, ou polis. E tudo que se refere à cidade se refere a todos. Portanto, é público e acessível. Por isso, o político será, pelo menos por enquanto, neutro. E o terceiro personagem da nossa história é o pedagógico. Pedagógico, do grego paidagogikos, relativo à educação. Que sim, será representado por um educador. Comecemos então. Projeto político-pedagógico. O que é o projeto, o político e o pedagógico? Professor Pedro Ganzelli, por favor, como esses 3 personagens se relacionam? O projeto político-pedagógico tem uma dimensão política, é envolver todas as pessoas, mas ele também se concretiza num documento. Então ele tem um documento, que ele tem uma estrutura, geralmente o sistema é que define qual que vai ser essa estrutura do documento, e esse documento vai estar definindo, enfim, descrevendo o que é a escola, tanto do seu aspecto físico como do seu aspecto dos recursos, na verdade, dos recursos físicos, humanos e financeiros. Faz a descrição e os objetivos da escola. Sonho com um lugar do impossível, não como algo inalcançável, mas como vir a ser uma realidade outra que deverá ser construída por nós à custa de sangue, suor e lágrimas. Esse meu sonho parece ser desmedido. Mas eu sou aquele que transforma planos em realidade concreta, que constrói um futuro que foi desejado. Nosso poeta falou bonito. Agora com José Misael Ferreira do Vale. Ao falar em projeto, fala-se ao mesmo tempo numa avaliação do que está posto para negá-lo ou afirmá-lo, com base em percepções, análises, deduções, etc. Daí se ter o cuidado de analisar o projeto do ponto de vista da sua ideologia e intencionalidade. Porque há uma intenção por trás de todo o projeto. Certo, professora Elisete? O ato pedagógico é sempre um ato político, porque ele implica em escolhas, tá certo? Em maneiras de fazer. A hora que realmente um professor fala, vocês leram a notícia do jornal ontem sobre tal coisa, não é? Ele escolhe o que ele quer, a violência, o futebol, tá certo? Uma promoção, uma política internacional. Todos os dias isso ele faz. Então, ele tem que saber, né, o que é que ele pretende, quer dizer, qual é o projeto de nação, de escola, de educação, que crianças você quer formar, tá certo? Com que reflexões, com que valores de vida, né? Em que sociedade brasileira, né? Que a gente fala muito em solidariedade, mas isso se faz na escola também, né? Então, ou ele faz isso,
tá certo? E isto é ser realmente ter atos políticos. E isto um pouco saiu do discurso. Você veja que em alguns lugares as pessoas nem falam um projeto político-pedagógico, né? Fala só um projeto pedagógico, porque falar em político é um pouco proibido. Em cena, nosso próximo personagem, um pouco proibido, o político, que agora já não deveria ser representado de maneira tão neutra e assim, sem cor. Entendo que os projetos devem explicitar sua concepção de ser humano e de sociedade e indicar claramente as tarefas por fazer. Procedendo-se assim, evitar-se-ia uma enorme perda de tempo para se descobrir a intencionalidade real dos projetos. É por isso que o projeto pedagógico é sempre um projeto político-pedagógico, que realiza opções, toma partido diante da realidade existente e diz, ou deveria dizer, a que veio de maneira transparente. O político por trás dos projetos das escolas públicas brasileiras são assim transparentes como deseja José Misael? Antes ainda, as escolas têm essa autonomia para elaborar seus projetos? Então, a busca de um projeto mesmo, com cara, cor, cheiro, tá certo? Perfil da minha escola, dos meus alunos, dos meus colegas, isso tudo incomoda, né? Então, é uma autonomia no discurso, mas ele é uma obediência na prática, né? Então, falar de autonomia, tudo bem. Realizar alguma questão de forma autônoma e respeitar que a escola o faça, com a liberdade limitada que ela tem, evidentemente, né? É bem mais difícil, né? É como se fosse assim, você tem autonomia, né, para pensar o que você quiser, desde que você pense o que eu desejo que você pense. Então, se estamos assim, tudo bem. Se não estivermos assim, você vira um perigo em potencial, né? Isso é uma contradição com a nossa tarefa, né? A nossa tarefa não é transmitir conhecimento, simplesmente. É a formação em valores, é uma formação ética, e isto pressupõe discussão, coerência de atitudes, coerência de projeto, tá certo? E uma meta de caráter bastante coletivo. O centro de qualquer projeto político-pedagógico legítimo será o processo de formação do aluno. A formação do aluno deverá ser o critério básico para se decidir sobre o essencial e o acessório em termos de educação escolar. Uma sugestão, um livro, uma orientação, um método, um conteúdo, um valor, uma atitude, serão incorporados ao projeto pedagógico se e somente se forem essenciais à formação do aluno. Por isso que, às vezes, um plano gorducho, né, de muitas páginas, não necessariamente significou um plano discutido. Tá certo? O melhor plano é aquele que foi discutido com a escola. E, às vezes, tem um problema que realmente a escola fala, olha, a questão da violência aqui está impedindo um bom regimento. Bom, este é o problema de todos os professores. Esse é um projeto político-pedagógico. Tá certo? Que a escola defina, até com uma certa precisão, o que ela vai... para onde está indo o esforço deles, independente, obviamente, do conteúdo, dos conteúdos que cada disciplina vai trabalhar, né? Então, tem uma meta que tem que ser fruto daquele conjunto. Quando uma sociedade projeta o futuro, então ela pode projetar um futuro, geralmente projeta um futuro melhor, né? A mesma coisa a ideia do projeto político-pedagógico. Quando um coletivo ele vai projetar as suas ações futuras, enfim, ou ele vai pensar suas ações futuras, vai organizar suas ações, mas para transformar a sua realidade. Então, acho que assim, o projeto político-pedagógico tem essa intencionalidade de transformação, ou projeto político democrático.
O projeto político que não é democrático é o que vai ser engavetado, é aquele que serve simplesmente para ser homologado pelos órgãos centrais, quer dizer, está dentro do padrão que nós pedimos, então está aprovado. Não, estou pensando num projeto democrático que interfira nesse processo não democrático que é a nossa escola hoje. Professor Ganzelli disse uma coisa importante. Melhor ouvir de novo. É importante que o projeto político-pedagógico interfira na não-democracia na qual muitas vezes está inserida a escola. Então, assim, se você tem os professores em disputa, bom, pera lá, qual é essa disputa, por que está essa disputa e como que nós podemos transformar essa disputa numa perspectiva coletiva. No ano de 2004, 3 ou 4 professores procuraram o diretor Braz, queixando-se que para eles as salas de aula não funcionavam como espaço de aprendizagem. A partir daí, todos começaram a discutir uma nova proposta pedagógica. Até então, o que imperava era a pedagogia da maçaneta, em que a porta fechada impedia qualquer troca entre os professores e a melhoria daqueles que apresentavam deficiências. A proposta acordada pela equipe culminou na reestruturação física da nossa escola. Agora, as crianças sentam em grupo de 4 alunos e contam com um roteiro de estudos, acompanhadas de perto pelos professores. Olha só, o projeto se materializando no pedagógico. O pedagógico, lembra-se, é quem possibilita a elaboração do documento e é também quem o coloca em prática. E assim o é. Dizem os parâmetros curriculares nacionais que a experiência acumulada pelos profissionais da educação é, naturalmente, a base para a reflexão e a elaboração do projeto educativo de uma escola. Então, não é simplesmente que você é um transmissor ou retransmissor de conhecimento, você não simplesmente dá informação. Se for só da informação, o Google faz melhor que nós. Agora, se for formação de gente, portanto, valor ético, conhecimento naquilo que mobiliza, instiga a criança, o jovem, tá certo? Numa curiosidade que pode, inclusive, que é o que leva a ciência, as artes, a literatura, nos superar, né? O melhor professor é aquele que conseguiu ser superado pelos seus próprios alunos, né? Bom, aí nós estamos fazendo o nosso papel. Há vida inteligente nas escolas públicas, sem dúvida nenhuma. Eu respeito muito esse 1 milhão que levanta todo dia de manhã e vai dar aula. Cada um de nós é capaz, entre os 5 pessoas que diria que teve influência na sua vida, certamente 1 ou 2 vão ser professores. Então, eu acredito na escola pública, nos professores e acredito em projeto político-pedagógico com uma autonomia relativa da escola, mas que ela possa ter o espaço dela para decidir o que ela acha que é melhor fazer naquela circunstância. E é aí, educadoras, educadores, mães, pais, funcionárias, funcionários, educandas, educandos, que eu, o político, apareço e me torno imprescindível. Mas que fique bem claro, não é qualquer político. É o político democrático. Para uma educação democrática, uma escola democrática, tem que ter um caráter transformador. E aí tem que transformar a própria forma de ver a escola, a forma de organização. E aí você vai explorando todas as possibilidades que estão presentes. E o gestor e o projeto político-pedagógico, ele tem uma função, ele tem é primordial para essa construção coletiva. Porque é uma construção coletiva. E o gestor ou o diretor de escola, ele coordena, se ele tem essa intencionalidade, ele deve coordenar esse processo. Está entre os objetivos da escola avançar no processo de construção de uma escola pública de qualidade com a participação de todos os segmentos, tornando-a viva e capaz de receber as influências da comunidade e também influenciá-la no sentido de colaborar com a vivência democrática e avanço do processo educacional.
Trabalhar com o grupo eu acho muito interessante e você tem uma riqueza muito grande ali. E você tem as crianças, né? Você tem os alunos é que move tudo, né? A aprendizagem dos alunos é o que move tudo e eles nos ensinam também, né? Então esse movimento não é um movimento humano que a gente acredita, né? E trabalha, e organiza. E professor sem esperança e sem utopia não existe, viu? Por isso tem sempre que ter um projetinho pedagógico escondido, tá certo? Também, quando falei, o que você gostaria de fazer? Isto, certo? Acredite nisso.